Quem não é inscrito, por inscrever neste canal para, como disse o nosso irmão, porque tem mais desenvolvimento, mais crescimento. Procure escrever e dizer onde você está acompanhando. É um prazer para nós. Muito obrigado. Pastor João Agripino, quando foi que o senhor teve um encontro com Jesus? Como foi esse encontro? E como foi também o chamado de Deus para o santo ministério? E quantos anos o senhor é pastor? E também, quem foi os pastores que Deus levantou para capacitar você? A Bíblia diz que o Senhor Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Então, quando foi que aconteceu isso? E quantos anos fazem? E como foi esse chamado lindo para a obra do Senhor? Começando pela minha conversão, quem aceitou Jesus primeiro da minha família foi o meu irmão mais velho, chamado Simplício, cujos filhos têm 3 filhos pastores. Certo. E aí, através dele, ele me convidou para assistir o culto um dia, mas eu não fui. Certo. Não fui. Depois, mais tarde, eu já tinha meus 18 anos, 19 anos, 18 para 19 anos, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, estava dormindo, não é sonho, aliás, não foi sonho, eu vi. De repente, uma visão, um clarão muito grande, e eu vi alguém que estava inclinado quando eu estava deitado, o cara de leão, não era pelo, era espinho que tinha. E eu comecei a sentir temor e chamei meu companheiro que estava no mesmo barraco comigo. E perguntou o que era, disse, não é nada. Eu fiquei preocupado, pensando, o que será isso? E novamente vi a outro clarão novamente. E aí eu vi o Senhor Jesus crucificado. E alguém dizia lá no meu íntimo, dizia assim, ele está crucificado pelos seus pecados. O primeiro que você viu é a quem você está servindo. E Jesus crucificado pelos seus pecados. E eu me lembrei da mensagem pregada pelo meu irmão. E com aquilo, depois, eu fui para Cuiabá, com a minha esposa recém-casada, no dia 20 de dezembro de 61, houve um culto lá na Assembleia de Deus, e lá naquele culto eu fiz a minha decisão. Aceitei Jesus como Salvador da minha alma, 25 de dezembro de 61. E aí, logo no mês de abril, fui batizado nas águas, dia 22 de abril, já fui batizado com o Espírito Santo. E aí comecei a congregar, etc. Depois voltei para a região de Garimpo. Comecei a trabalhar, depois voltei a Cuiabá novamente. Aí um dia eu estava precisando voltar para o Garimpo, aí fui um culto de oração, e o Senhor usou uma senhora, que hoje é uma senhora, até mãe do pastor Gutenberg, que hoje é pastor de Cuiabá, usou a profecia falando comigo, que podia ir, que estava comigo, e fez promessas para mim. Eu fui, e lá eu tive um sonho que alguém chegava para um oficial para me prender na casa de meu pai. E terminou prendendo. Mas o que era? Passou o tempo, chegou, recebi a visita do hoje pastor Vanderlei Gonçalves de Rocha. Ele foi visitar, acho que soube que Deus estava aí, mas minha esposa foi levar a ceia para nós. E lá dirigiu o culto exatamente na casa de meu pai. E naquela noite ele me convidou para cooperar na obra de Deus. Falou. E aí, antes de ele sair, evangelizou vários lugares, várias pessoas que estavam Jesus. Na saída, ele disse, João, você cuida dessas pessoas novos convertidos aí. Aí ele disse para ele, não quero não. E ele perguntou para mim, por quê? Aí ele disse, porque não tenho sabedoria, não tenho paciência, não está com ninguém. Aí ele sorriu para mim e disse, João, se você tiver uma chamada de Deus, Deus vai te dar paciência e te dar sabedoria. Aí eu disse para ele assim, bem, se é assim, eu vou experimentar. E nessa experiência eu estou há 59 anos. Que lindo, pastor. Né? Então, aí comecei a cooperar na obra de Deus. Depois, como cooperador, daí há 2 anos e pouco separado para o diaconato. Depois, mais quase 3 anos, fui separado para o presbiterato. Mas daí, como não tinha separação para a pastor aqui, era separado em Belém de São Paulo. Aí eu fui para a escola bíblica, pastor Sebastião. Eu, mais 3 companheiros de Vanderlei, pastor José Silva, que está agradecendo hoje, que já está com o jubilado, e o saudoso Paulo Tudor, que já faleceu. Vamos separar pelo Ministério Pastoral, desde dia 1º de outubro de 76. E aí, comecei a dirigir vários trabalhos em Cuiabá, né? Em Cuiabá, assumi a presidência da Alta Floresta, depois o pastor me convidou para Cuiabá, depois fui a presidência do Barão do Bugres, voltei novamente a Cuiabá, depois voltei à Floresta, me novamente a presidência lá, passei 23 anos. Que de lá eu estou atencionado há 10 anos já. Certo.
Foi supervisor também daqui do norte? Sim, senhor. Então, quando eu vim para cá em 92, assumi essa região do norte, Certo. que era naquele tempo já se formava o conselho, assumi por 28 anos, como presidente da região norte, cuidando dessa região até em 2020, quando assumi a convenção. Hoje, assim que o senhor lembra, deve ter muitos nomes, mas alguns nomes de pastores que congregaram com o senhor e hoje são pastores presidentes, ou já foram? O senhor lembra de pelo menos uns 5 aí? Aquele que já tenho sim. Por exemplo, hoje, como pastor que já congregaram comigo, Isso. como presidente, o pastor Fernando, que hoje é prefeito lá de Carina, o pastor Osmar Cordeiro, que está aí em Nova Mutum, pastor Juarez Cardoso, que hoje está em Alta Floresta, Certo. pastor... Quem mais? Sobrinho? Pastor Sobrinho, cooperou comigo, você vai pegar parada, cooperou comigo, sobrinho. E lá mais que esse Tiago da Rosa? Não chegou, não chegou. Foi vários deles que hoje são presidentes. Não me lembro o nome dela. Então, como Elias, né? Elias fez 13 milagres, mas Eliseu fez 26, né? 26, é espírito dobrado. Dobrado, né? Então, quando ele tem um bom professor, os alunos saem bom, né? Sai bem, pastor. Graças a Deus por isso. E glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Pastor, qual foi uma das experiências que o senhor... Aqui, não, pastor, tem comigo hoje o pastor Nisco, que é o presidente, Aqui. que já foi presidente aqui em Itanhangá, Certo. presidente de Mutum. Aí eu convidei ele aqui de volta para me ajudar aqui em Sorriso. Isso aqui. Também eu sou presidente com muito bom trabalho, especial na administração. Está com o senhor aqui. Está comigo aqui. Pastor João, dentre tantas experiências que o senhor teve com Jesus, conte para nós assim, uma experiência, 2 experiências que o senhor queira contar para os nossos irmãos que estão ouvindo o vídeo, aí, a história da Assembleia de Deus no Brasil, uma experiência assim, que marcou a sua vida de uma maneira maravilhosa. Eu creio que a sua conversão foi linda, o batismo do Espírito Santo é lindo, mas algo assim, uma experiência que o senhor viu assim, Jesus mais perto possível. Bem, uma primeira experiência que eu tive com o Senhor Jesus foi quando comecei a cooperar. Certo. E eu pensei comigo, bem, eu já estou cooperando na obra de Deus, mas eu não vi nada do céu ainda. Eu quero ver algo de Deus do céu para poder falar com segurança. Certo. Aí um dia eu estava orando, pedindo ao Senhor que eu queria ver algo do céu. Aí eu comecei a sentir que a manifestação divina, como se Deus, o Senhor ia me aparecer naquela hora, só que eu não ia resistir. Senti meu corpo tremer. Eu disse, Senhor, já chega. Amém. Já chega, não precisa mais, já é suficiente. Amém. Desse jeito. Então foi a primeira experiência pessoal que eu tive com Deus, nessa ocasião. E depois, por exemplo, existiram várias ocasiões que a gente teve algumas experiências pessoais com o Senhor, de milagre, de saúde, essas coisas todas. Né? Uma experiência que eu tive com o Senhor, que posso ter com o Senhor, é o seguinte. Eu sofria com um problema de cardíaco no coração. Fui desganado pelos médicos. O médico continuou a lógica. Tanto é que um dia eu estava no consultório dele, com a minha esposa, e disse para mim, só tenho que esperar porque o senhor vai cair morto qualquer hora. Eu comecei a chorar de lá. Eu disse para ela, não chora não, porque foi o médico que disse, Jesus nunca me falou isso aí. Amém. E disse a ela, a última palavra dele. Passou. Os anos passaram. Aí eu fui fazer um check-up com o próprio médico, para viajar para o Japão. Certo. Ele trabalha no Japão. Ah. Ele falou, disse para mim assim, eu não sei como é que o senhor está em pé. Eu não creio como é que está a situação. Como que a sua situação, o senhor está em pé. Ele dizia, eu não sei como é que ele diz, eu sei. Eu fui, voltei do Japão, Amém. e nós estávamos no trabalho em floresta. E terminou o trabalho à tarde, estava um evangelista lá de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Visitando filho que mora em floresta. Certo. Aí eu ia descendo da plataforma abaixo assim, e ele estava lá na nave, levantou, levei o encontro, pôs a mão no meu coração assim, e disse assim, Jesus, dá um coração novo para esse homem. Amém. Isso foi no mês de julho de 2006, até hoje. Amém. Uma experiência pessoal, até Quase hoje. 20 anos depois. Olha, Amém. graças a Deus. Pastor João, além de ser um pastor presidente, presidiu várias igrejas, mas também já esteve no campo missionário como missionário. Na Colômbia, né, pastor João? Como foi a sua experiência na Colômbia? Eu tive o privilégio de conhecer o pastor José Satiro. José Satiro, eu vi ele pregando nos Gideões Missionários em Camboriú, há 32 anos. Lembro de hoje dele pregando. Um homem sábio, até parecido com o senhor, assim, né, fisicamente, né? E o senhor teve a honra de trabalhar com ele, pastor João? Como é que foi o trabalho na Colômbia? Bem, é o seguinte, ele quando foi para a Colômbia, isso aí, em fevereiro de 74, Certo.
Passou em Cuiabá, foi para lá, e depois quando vai ter, ele voltou, foi a São Paulo, passou de volta para Cuiabá. Certo. Teve um culto lá, eu teve um culto lá na sede, lá pregando, e Deus falou comigo, a respeito ao missionário. Depois eu procurei o pastor Sebastião Rodrigues, falei para ele, da chamada, e para ele, o pastor Sebastião disse, irmão João, eu entendi a chamada dele com você, como Deus falou para você. E ficamos orando até o tempo dele, em maio de 80, nós fomos a Colômbia visitar, conhecer a região. Aí voltamos, quando foi no mês de agosto, dia 10 de agosto, eu fui já de mudança de uma vez. Eu também com minha esposa, uma filha do que eu tenho, fomos para lá. Ficamos lá com ele em Cúcuta, com o pastor José Saquilho, em Cúcuta, 30 dias. Nos familiarizando, né? E também já procurando aprender o idioma, certo? E de lá foi para a região onde foi trabalhar, o norte de Colômbia, para a cidade de Barranquilla, que é a capital do estado de Atlântico. Lá eu trabalhei por um tempo, e aí quando o pastor de Cartagena foi eleito como secretário da Convenção Geral da Colômbia, ele tem que mudar para Bogotá. E eu havia ido nessa igreja lá em Cartagena uma vez, ele me mandou um convite, eu fui lá uma vez, preguei de manhã, preguei à noite. E aí, na saída dele, porque era o seguinte, a igreja lá me elegeu sem eu saber. Me elegeu o pastor deles. Aí um dia, Satiro liga para mim, que eu fui eleito pastor de Cartagena. Aí o superintendente, que era o secretário dele do norte, que morava aqui, ele foi lá em casa. Disse, falou para ele, olha, irmão João, o pastor Satiro falou que o senhor mudar para Cartagena, porque o senhor foi ali pastor lá. Aí eu fui para Cartagena, né? E esse meu trabalho lá, naquela época, ele tinha 80 membros, a maioria do norte, né? E maravilhoso. Então eu estive lá, trabalhando, o senhor abençoou maravilhosamente, e depois a gente retornou novamente para o Brasil, né? Mas trabalhei com o Satiro, ele era o presidente da Convenção Distrital da época. Satiro é um homem de bem, um homem de um profundo conhecimento, um homem que é reconhecido nacionalmente, internacional, mas um homem simples. Um homem simples, um companheiro, um amigo. Tanto é que onde está, a gente sempre nós estamos juntos, né? Agora eu estive em janeiro, na convenção lá em Bogotá, eu estive em janeiro passado, na convenção em Bogotá, encontramos já, estava lá também, né? Bogotá, vários pastores lá. Inclusive, tem um pastor colombiano que me acompanha na minha rede social, se levando, me acompanha diretamente. E como é que é, pastor João, o senhor que morou lá, e é brasileiro, claro, como que é os cristãos da Colômbia, do Brasil, assim, você falar, cada país tem a sua cultura, né? Mas o comportamento dos irmãos lá, qual é a diferença? São mais crentes, são iguais? Como é que é a diferença? É o seguinte, a cultura de Colômbia social, cada país tem a sua cultura. Certo. Né? A cultura de Colômbia é diferente, só que tem uma coisa, doutrinariamente falando, não é igual à nossa igreja brasileira. Certo. Não, nós somos mais liberais. Certo. Todavia, são um povo de sentimento espiritual. Certo. São de sentimento espiritual. O senhor se lá, o senhor sente Deus presente. Deus presente. Se entrega mais para Deus. Sim, Senhor, se dedica mais para Deus. Né? Pastor João, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, senhor. Tá? Obrigado. Agradeço. Deus abençoe. E neste momento, finalizando, quero fazer uma oração a favor de todos que nos acompanham neste momento. Amém. Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, te peço a tua bênção. A favor de teu céu, nosso irmão Gilberto conosco, o Senhor é maneiro. E os demais irmãos e amigos acompanham o Senhor neste momento, através desta entrevista, que estarão do Senhor da mesma, e poderão, Senhor, ser abençoados, que o Senhor possa ter sua misericórdia, a sua bênção sobre cada família, sobre cada obreiro, sobre cada, enfim, todos que esperam, Senhor, a sua proteção. E aos amigos que ainda não são crentes, Senhor, fala os seus corações pelo seu Espírito Santo, fazendo-nos entender, reconhecer a sua necessidade de um dia também tomar esta decisão, para que tenha em sua vida a esperança da salvação e de vida eterna. Para aqueles que já são crentes, sustentem na tua mão os teus caminhos, eles possam perseverar na esperança dessa tão grande salvação. É o que pedimos e que agradecemos em nome de Jesus. Amém.